E aí, tudo bem? Eu sou o Jairo Roberto e nós estamos no Estúdio For Makers e a gente vai apresentar para você agora um episódio do Quick Talk, que é um podcast dinâmico, certeiro, assertivo, cirúrgico, direto ao ponto, no interesse que atenda exatamente aquela necessidade, aquela dorzinha que você sente. E no episódio de hoje eu quero apresentar para você não um analgésico para muitas das suas dores, mas uma verdadeira farmácia. A gente vai conversar com o Marco Gomes, que é conhecido como Marquinho da Eridan, né, Marco? Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado aí pelo convite. Fico lisonjeado de poder falar alguma coisa aqui que ajude as pessoas, né? O Marquinho da Eridan, ele representa a Eridan Contabilidade, uma empresa que está fazendo agora 77 anos de existência, e aqui nas nossas conversas em off eu soube que a Eridan está estabelecida como uma empresa de contabilidade antes mesmo de ser instituído o CRC, o Conselho Regional de Contabilidade, né, Marquinhos? É verdade. E depois, quando nós fizemos o registro, meu tio na época, né, que criou, o número de registro da Eridan foi o 0023. Caramba! No país inteiro? No país inteiro, é. Caramba! E agora, lá até hoje. O seu tio fundou a Eridan 77 anos atrás. Eu acredito que 77 anos atrás, o trabalho do contador devia ser muito mais, digamos, braçal, não é? Porque as coisas eram escritas em papel, talvez com a caneta tinteiro, talvez com livros grandes, imensos, pesados, Exatamente. cujo arquivamento também era custoso, porque exigia não só uma estrutura que suportasse aquele peso, mas que comportasse também o volume, né, de massa que aquilo exige. E aos 77 anos, a Eridan é uma empresa de contabilidade moderna. Eu queria que você, que estava presente desde o início, explicasse para a gente esse processo, essa transição do tradicional para o moderno, atual, cuja a velocidade da prestação do serviço acompanha a velocidade da informação, como circula nos dias de hoje, enfim. Eu não estava desde o início. Porque senão você teria que ter 130 anos. Teria que ter pelo menos uns 20, uns 97, né? Vamos dizer assim, uns 97. Meu tio faria 100 anos esse ano, né? Ele faleceu com 92, trabalhando na Eridan. E o que acontece é que ele fundou, e quando eu estava na época, sei lá, tinha 17 anos, na época de fazer vestibular, eu queria fazer medicina, e me convenceram a fazer contabilidade, porque o meu tio não tinha herdeiros, era ele e a minha tia, não tiveram filhos, e a família inteira ficou me pressionando para que eu assumisse o escritório de contabilidade. Então eu acabei me convencendo, fui estudar contabilidade, fiz direito, na verdade eu fiz as duas faculdades ao mesmo tempo, fazia uma de manhã. Simultaneamente? Uma de manhã, outra de noite, e de tarde eu ia para o escritório. Então, quando eu estava ainda na faculdade, eu fiz a Federal, Contabilidade, a gente tinha aulas no fundão, quando tinham implantado o mainframe do fundão, né? Aqueles computadores de grande porte, onde as pessoas ainda usavam aqueles cartões perfurados, né? E aí aquilo foi que me deu realmente o estímulo de modernizar o escritório. Então, quando eu estava ainda na faculdade, a gente já foi modernizando, colocamos o microcomputador. Então, foi um dos primeiros escritórios de contabilidade do Rio a se automatizar, né? A entrar no ramo da informática, e aquilo deu um gás muito grande na gente. Conseguimos aumentar o número de clientes, sem aumentar o número de funcionários, porque você exigia menos trabalho braçal. Agilizando os procedimentos? Sim. Isso agilizou muito, sem dúvida nenhuma. Parou-se de escrever livro, de datilografar, era aqueles formulários contínuos que se usava ainda naqueles computadores, naquelas impressoras grandes, né? Sim. Então isso realmente deu um gás na Eridan. A mola propulsora da Eridan na época foi a informática, né? Que quando começou a se introduzir a informática no Brasil, né? Aquilo para a contabilidade foi uma coisa do outro mundo. Você economizava 70% do tempo. Você fazia em 1/3 do tempo o que levava o dia inteiro para fazer. Caramba! Então a gente se modernizou, aumentou o número de clientes. E quando eu acabei de me formar, que eu fui realmente assumir o escritório em tempo integral,
o escritório já estava rodando sozinho, o pessoal já estava sabendo trabalhar com a informática, sabendo lidar com aquilo, né? E eu fui buscar outras fontes de renda para o escritório, porque eu tinha os clientes que a gente fazia contabilidade, fazia o imposto de renda no final do ano, aquele cliente tinha alguns imóveis, ele precisava de alguém que administrasse os imóveis dele, e ninguém melhor do que o contador dele para também administrar os imóveis. Então a gente acabou montando uma administradora de imóveis. Essa administradora de imóveis virou também uma corretora de seguros, e a gente passou a fazer o seguro de vida. Porque teu cliente tem lá os funcionários que precisam de um plano de saúde, por exemplo. E todo empresário naquela época tinha o seu automóvel, então eu tinha carro, então eu tinha seguro do carro, seguro do apartamento, seguro da casa de praia, o seguro do comércio dele. E a gente desenvolveu também a Eridan Corretora. Daí nós sentimos a necessidade, porque também quando ele comprava um imóvel, vendia um imóvel, eu preciso que me dê uma orientação. Então, como eu já tinha feito direito, já tinha me formado, já estava com bastante conhecimento na área imobiliária, então a gente dava consultoria imobiliária também, tanto na aquisição quanto na venda do imóvel, para ajudar o cliente a adquirir com convicção, saber que documentação que ele está assinando, se o imóvel está com a documentação correta, fazer a transferência do imóvel depois, registrar no RGI. Então tudo isso a gente fazia e oferece até hoje. Então hoje a Eridan, desde aquela época, desde que eu tinha 20 e poucos anos, a Eridan, além da contabilidade, começou a operar também na área jurídica, nessa assistência imobiliária, fazendo um ou outro inventário também que os clientes precisavam, né? A cuidar da herança patrimonial de cada família, de cada empresário. Hoje o pessoal fala em holding familiar, né? Que virou moda hoje, holding familiar. Nada mais é do que o que sempre existiu antigamente. O cara montava uma empresa, comprava os imóveis em nome da empresa. Não tem mistério nenhum, essa coisa de holding. Alguns escritórios aí oferecem esse serviço cobrando um valor assim extremamente fora da necessidade, porque é muito simples isso. Mas as pessoas criam como é que eu vou te falar? Criam um valor agregado muito grande e cobram pelo serviço muito mais do que se poderia cobrar. Na verdade, não é tão caro, não é tão trabalhoso, né? Você precisa ter um pouco de conhecimento para fazer isso. Então, assim, quando tem uma relação entre cliente e contador, cuja a infraestrutura é a confiança, a confiabilidade que o prestador de serviço oferece, então esse sujeito, que é o cliente, ele tem outros bens, ele tem outras necessidades, outros negócios, como, por exemplo, a administração imobiliária e questões de ordem jurídica, que ele pode, nesses mesmos alicerces, entregar para ficar tranquilo, não só com relação à confiança, a confiança social, mas a confiança profissional. Sim, né? E isso é muito importante. Agora, a gente está falando do cliente que já está estabelecido, um cliente que eventualmente ele precise de um plano de saúde para cobrir os funcionários, ele tem imóveis a serem administrados, mas eu queria saber de você uma dúvida que eu acho que permeia o imaginário popular. A gente vive num país em que o empreendedorismo, o sujeito se lançar como se estivesse se jogando de um penhasco para dar um mergulho, sem saber de fato se ali tem uma pedra, se tem tubarão. Quer dizer, verdade, a gente precisa se lançar como empresa. Quais são os paradigmas, os mitos, os medos que esses homens enfrentam e que você poderia esclarecer e dar-lhes a segurança para que a coragem dele possa ser impulsionada de maneira digna, de maneira íntegra? Não é nem falar a coragem, é lógico, quando o empresário hoje, o novo empresário, assume o risco de ser empresário. É difícil, né, Marco? A maioria está assumindo um risco sem saber o tamanho desse risco. Né? Eles acham que, não, vou montar uma empresa ali, o contador me cobra ali um salário e o meu custo vai ser esse, vai ser aquele. Ele acha que vai montar a empresa vai girar sozinha e vai vender o suficiente para ele pagar os custos e ele vai ganhar dinheiro. Então, normalmente, a gente vê isso aí no dia a dia, né? 50% quebra a cara em um ano, no primeiro ano, porque foi mal orientado desde o começo. Quer dizer, se ele tivesse estudado antes de abrir a empresa, olhado aquele nicho de mercado, aonde ele está localizado, aquela atividade dele funciona naquele local, esse é o primeiro ponto. Então, esse primeiro ponto ele tem que ultrapassar. Funciona, ok. Qual o custo?
disso aqui. Então, procurando um contador, ele pode ser ajudado, né, a fazer um fluxo de caixa, vamos dizer assim, um planejamento para o negócio dele, né? E saber se realmente isso é uma assessoria. Se o capital que ele tem vai ser suficiente para tocar o negócio dele nos primeiros 6 meses. E em 6 meses aquilo vai atingir o break-even dele, ele vai conseguir, bom, daqui a 6 meses eu já sei que vou estar ganhando dinheiro, então meu capital dura 6 meses. E se demorar mais de 6 meses para atingir o break-even? Você tem um capital extra para levar mais 6? 1 ano, talvez? Então tudo isso tem que ser planejado e as pessoas fazem muita coisa sem planejar. Esse é o grande problema do novo empresário, aquela pessoa que era funcionário público, deixou de ser funcionário público, se aposentou, recebeu um dinheirinho, então ele acha que com aquele dinheiro ele vou montar uma loja, eu até ia falar nome aqui, mas não vem ao caso, uma marca famosa de perfume, vou montar e eu vou ganhar dinheiro. Quer dizer, não sei, será que ele vai ganhar naquele local? Né? Então isso tudo tem que ser estudado, tem que ser planejado. Então se eu quiser abrir uma empresa, com todo o conhecimento que eu tenho como profissional e com todo o lucro que eu gerei como CLT para os meus empregadores, eu posso chegar lá e conversar com você e receber essa orientação, essa assessoria, essa luz, lançar uma luz sobre esse... Eu especificamente, eu não faço esse trabalho do fazer o business plan. Quem faz muito bem business plan são os economistas, né? Sim. Economistas e administradores. Então a gente tem parceiros, né? Economistas. Eu tenho um economista, grande amigo meu, que eu indico, oriento, e ele vai fazer um business plan para aquela pessoa, para aquele empresário, exatamente no perfil daquela necessidade dele. E eu acho que é um dinheiro que é muito bem investido. Porque você vai gastar aquilo para saber se vale a pena você investir o seu dinheiro. Não, é um dinheiro que você está investindo para garantir que o seu investimento vai ser de fato conversível. Para eliminar o risco. Exatamente. Isso aqui é o seguro para eliminar o risco. Então, acho que isso é muito importante, né? Eu acho que as pessoas acham, mas vou pagar para um cara fazer um business plan para mim? Business plan eu faço, peraí. Quanto é que vai custar o aluguel, isso, aquilo? Não é isso. Tem muito mais coisa envolvida. O imponderável, o economista sabe quantificar. Sabe quantificar muito melhor do que o contador, inclusive, né? Lá na Eridan, eu sempre aprendo com ele. Sim. E assim, o cara quando está empolgado acaba, até por inexperiência e pelo pelo advento da empolgação, acaba ignorando cavaletes que podem surgir no percurso. A Eridan está estabelecida no centro da cidade, não é? Na Franklin Roosevelt, num ponto em que é possível ver a Baía de Guanabara, o Pão de Açúcar, muito perto do aeroporto Santos Dumont. E você tem no prédio um espaço em que o empresário que eventualmente esteja em viagem ou que não tenha uma sede... tem muita gente fazendo... tem muito prestador de serviço que não precisa de uma sede física, né? E também não quer colocar a empresa na casa dele. Então, hoje tá muito assim na moda o cara colocar a empresa, legalizar a empresa dele num coworking. Em vista disso, eu montei um coworking no meu prédio, lá onde eu tenho no terraço de contabilidade, na cobertura do prédio. A gente montou um coworking para atender essas necessidades do pequeno empresário, do prestador de serviço, do advogado. Tem muitos advogados que são nossos clientes lá, que hoje vão lá 2, 3 vezes por semana, mas ele tem o escritório dele, tem a sala dele, tem uma sala de reunião de alto nível para ele atender o cliente dele. Então, quer dizer, ele hoje não necessita montar aquele escritório, um andar inteiro, com um monte de coisa bonita, recepcionista, etc, porque eu tenho tudo isso para oferecer para ele. Ele só precisa de uma mesa e uma cadeira. Então, quer dizer que quando eu estou lá sentado para receber o meu cliente, aquela recepcionista bonita que oferece um cafezinho, que oferece todo o conforto para que o seu cliente se sinta efetivamente abrigado, o coworking tem para oferecer. Aquele custo está dividido entre 30, 40 empresas que estão instaladas naquele local. Então, em vez de você ter o custo de uma recepcionista, de uma faxineira, de uma copeira, você está dividindo isso com 30, 40 empresas. De uma sala. E com um nível excelente, entendeu? A gente buscou fazer uma coisa de alto nível, porque existem muitos coworking já que foram lançados na mesma época que nós fizemos o nosso, mas eu ia concorrer com um grande número. Então, para eu não concorrer com um grande número, eu fiz uma coisa de alto nível para escapar da quantidade. Então, hoje eu ofereço qualidade. É um coworking premium,
A gente tem cadeiras Herman Miller, numa sala de reunião de 12 lugares. Eu tenho lá, hoje nós temos quase 90 posições no 16º andar, eu tenho mais 30 total? Posições embaixo, eu tenho 900 metros na cobertura e tenho mais 400 metros no 11º andar que eu ampliei porque a cobertura lotou e alguns clientes nossos que estavam na cobertura queriam trazer outras empresas, pediram para eu ampliar e eu ampliei para eles ocuparem. Para atender a demanda. Esses clientes que estavam lá em cima desceram para 11, estão ocupando praticamente 11, um coworking privativo deles. É uma máxima que a gente defende sempre, a gente defende inclusive aqui na ForMakers, que é o seguinte, foca em oferecer um trabalho de qualidade, excelência de qualidade. Todos os acessórios virão. Né? O cara que vai falar, olha, eu quero me reunir na tua sala, eu tenho amigos que precisam da... Eles virão. Eu tenho lá uma internet que se você tivesse no seu escritório com o seu sócio, por exemplo, você não teria. Você não ia pagar R$4.000 para ter uma internet banda larga no seu escritório, você e seu sócio. Então você ia ter uma internet mais ou menos, que as operadoras oferecem aí, porque você ia ter que estar pagando sozinho. Aqui não, aqui você está pagando dividido com várias outras empresas e está usufruindo 100% do serviço. E isso está estabelecido no próprio prédio da Eridan Contabilidade. Por acaso foi no prédio, porque eu tinha aquele espaço lá, que era alugado para uma empresa só, que essa empresa saiu, ficou vazio na pandemia, eu não tinha o que fazer com aquele espaço enorme, o centro esvaziando. Sim, o centro esvaziou na época. Eu falei, eu tenho que resolver isso, que eu estava só com custo de condomínio IPTU, então eu criei o coworking. E deu super certo, em 3 meses começou a ocupar. Hoje eu tenho 100% ocupado. Interessante demais. Uma coisa que eu percebi é o seguinte, a Eridan Contabilidade tem 77 anos, ela é anterior ao estabelecimento do CRC no Brasil, mas com a tua visão, né, o herdeiro, com a cabeça de garoto, foi acompanhando a tecnologia disponível na época, e lógico, não teria porquê de abandonar essa postura de se modernizar, na medida que a tecnologia em geral no mundo fosse se modernizando, mas eu vi uma coisa que o Vitor me mostrou e que me chamou a atenção de uma maneira muito ímpar. Quer dizer, você disponibiliza um aplicativo, então se eu quiser aqui no meu celular, eu clico aqui e vejo todas as informações legais da minha empresa, da ForMakers, no meu aplicativo com o meu nome, com o nome da minha empresa. Me explica isso, menino. Olha que coisa interessante. Você entra no aplicativo e não está lá escrito Eridan Contabilidade. Está lá o nome da tua empresa. É como se fosse cada cliente um aplicativo. Fundamentalmente isso. É mais ou menos isso. Você pode, vamos dizer assim, a sua financeira, né, da sua empresa, pode mandar todas as informações pelo aplicativo, alimenta a Eridan com essas informações através do aplicativo. Uma vez a contabilidade executada, o departamento pessoal ter preparado a folha de pagamento, o departamento fiscal ter preparado suas guias de impostos, você vai ali e você imprime suas guias de impostos, você imprime sua folha de pagamento. Se você quiser imprimir, se você não quiser, você olha. Você pode abrir e jogar direto no seu banco. A ideia é essa, é o no paper, né? O trabalho do contador sem papel. Entendeu? E a gente pode hoje cobrar mais barato, inclusive, para quem só manda informação sem papel através do aplicativo. Porque você não me dá trabalho de mensageiro para lá, mensageiro para cá, papel para lá, papel para cá, eu não tenho que imprimir nada para mandar para você. O papel exige espaço. Manda tudo via aplicativo, você chega lá no seu aplicativo, se você quiser imprimir, você imprime. Se você quiser olhar, você olha. Você pode visualizar ou imprimir. Então eu posso pegar o meu celular e olhar aqui e falar, olha, o Marquinhos está falando para mim que eu preciso pagar hoje a guia tal do imposto. Vai acender a luzinha ali, vai aparecer ali vencimento da sua guia. E aí eu clico no aplicativo que você criou com o meu nome. Gera a guia e paga. E posso abrir direto no meu banco. E pagar. Pagar e falar, Marquinhos, tá pago. Já vai aparecer aí. Olha, Jário, você precisa, pim, tá aqui a luz vermelha assim, ó, Jário, você precisa pagar aí o imposto. O problema X. é que algumas pessoas ainda têm dificuldade. De nota? Desculpa te interromper, já te interrompendo. Não, a emissão de nota, teoricamente, é a função do empresário, né? É que tem os novos empresários, hoje, normalmente, os advogados e médicos têm uma dificuldade com isso. Médico que não tem secretário, então, é um problema. Ele não tem secretária, está sempre correndo para lá e para cá. Mas é porque o médico também não quer escrever, porque ele não vai entender a letra dele depois. Aí tem o WhatsApp. Aí tem o WhatsApp
empresarial aí da Eridão, o business, né? Que ele vai lá e pede para minha funcionária lá, poxa, Jaqueline, por gentileza, pode emitir uma nota fiscal para mim, assim, assado? Ela vai lá e emite para ele. É um favor, vamos dizer assim, é uma cortesia que a gente acaba fazendo para um ou outro cliente que não tem secretária, não tem mensageiro, e a gente ajuda. Entendi. Vamos dizer assim. Entendi. Tem um help desk ali que ele vai lá e, peraí, deixa eu pedir para emitir a nota fiscal para mim, que advogado então não sabe, normalmente tem dificuldade. E às vezes o médico ele é uma empresa, mas ele é um indivíduo que vive correndo de um hospital para outro, de um plantão para outro, de um consultório para outro. Enfim, então pelo aplicativo eu cuido da minha empresa. Resolve, E a maioria dos médicos hoje que tem empresas também estão pagando imposto demais, porque não tiveram orientação, não tiveram orientação correta na hora de legalizar a empresa, então a maioria acaba pagando ou pelo simples, ou está no lucro presumido, sem ser uma sociedade uniprofissional. Sociedade uniprofissional é quando tem 2 sócios da mesma profissão e você não precisa pagar o ISS na alíquota de 5%, você paga um ISS, uma taxinha fixa ali. Então a sua tributação de 17% cai para 11,33%. Então você economiza 5%. Imagina um médico que fatura 100 mil por mês, 5% a menos, a gente está falando de 5 mil por mês. 5 mil por mês paga o contador, paga a secretária dele e, se bobear, ainda paga o aluguel. Cara, que interessante. Quer dizer, esse é o trabalho de assessoria, orientar o sujeito. Sim, Isso acontece exclusivamente com médicos ou profissionais liberais profissional liberal. Em geral? Até pela falta de conhecimento. Sim. É conhecimento técnico, né? O cara é médico, não tem que necessariamente mergulhar em procedimentos jurídicos legais vigentes para poder se auto-orientar. O problema é que as pessoas também elas têm que pedir ajuda, né? Elas têm que buscar a consultoria, buscar a orientação. Às vezes nem sabe que precisam, né, Marquinhos? E a maioria não busca essa ajuda, não pergunta também. Você está sentindo uma dor, você vai no médico e fala, tô com dor no estômago aqui. Agora, se você chega no médico, eu tô com dor no estômago, mas você está com problema no pé, o médico vai cuidar do teu estômago. Aquela consulta rápida ali. Então, o contador é a mesma coisa. Se você está com várias dores, tem que sentar com ele e falar, olha, eu quero isso, e pontuar tudo. E aí ele vai te ajudar. É uma consultoria que ela pode ser paga ou ela pode estar embutida no honorário contábil que você negociar com o contador, depende da sua necessidade no momento que você fecha aquele contrato. Se aquele empresário novo chega aqui, é um contador, mas eu quero um contador mais barato, eu quero um contador que cobra barato. Vai procurar no jornal ali quem é que está cobrando barato, eu vou nesse cara aqui. Não vai esperar que ele dê uma consultoria de graça do nada, né? Então, você, olha, doutor, eu preciso de uma consultoria, preciso saber se eu posso pagar menos imposto assim ou assado, e aí ele vai pagar por aquilo e vai ter o serviço executado. O retorno vem, inclusive, nas guias que ele vai emitir. Claro. Agora, eu queria pedir, sabe o quê? Eu tenho muita curiosidade, eu acredito que quem está acompanhando a gente também tenha, de achar você. Você tem um QR Code por meio do qual a gente pode falar com a Eridan Contabilidade, não tem? Tem um QR Code que vai levar para o nosso site, que na verdade... Está ali, inclusive. Vai aparecer aqui no rodapé da tela também, não vai, André? Que aí a pessoa pode entrar ali e ter um acesso direto. Aí ele entra no portal da Eridan, que é o grupo Eridan, né? Onde tem todas as empresas do grupo. Aí ele vai escolhe qual que ele quer, o site que ele quer. Se ele quer falar de seguro, vai para o seguro, administrador e corretora, quer imóveis, vai para os imóveis, quer a contabilidade, ele vai para a contabilidade. Interessante. Então é isso. Agora, eu sou um contador, né? Eu já estou prestes a me aposentar, eu tenho uma carteira de clientes aqui comigo, com a qual eu já trabalho há muito tempo, mas eu quero viajar um pouco, pegar minha véia, botar dentro do carro. E aí? O que eu faço? Isso acontece muito no mercado. Tem muitos escritórios de contabilidade antigos e que as pessoas envelheceram, né? Estão se aposentando e os filhos não se dedicaram àquela profissão. Os filhos foram para outra área e aquele contador, aquele senhorzinho que já está ali há 40 anos trabalhando com contabilidade, está cansado, ele pode buscar o nosso auxílio, pode trazer a clientela dele para nós, né? É uma compra de carteira, vamos dizer assim, mas não é uma compra de carteira. Ele pode vir trabalhar junto. É um joint venture, na verdade. A gente junta a empresa dele, faz uma fusão, pega os clientes dele, pega 2, 3 funcionários que ele acha que são muito bons em determinadas áreas, a gente aproveita os funcionários, cuida dos clientes dele
E ele vai estar lá também cuidando dos clientes dele, sem custo fixo nenhum. Ele vai passar só a receber um percentual que a gente negocia em função do que ele tem de rentabilidade da clientela dele, e ele vai receber aquilo sem custo, sem risco. E detalhe, que eu acho dia que ele quiser parar de trabalhar, fala, Marco, eu não quero mais, vamos negociar aqui uma aposentadoria. Pronto, eu vou embora, não quero mais receber nada mensal. A gente chega num valor também, como se fosse uma compra de uma empresa. Sim, né? e assim, o cara consegue, inclusive, garantir que aqueles clientes dele, com os quais ele já trabalha há muito tempo, continuem tendo... Bem cuidado. Exatamente, bem cuidado. Porque ele vai estar lá no primeiro ano com a gente e ver, olha, eu não quero mais. Tá bom, ok, mas ele já viu que a coisa rodou, funcionou, os clientes continuaram lá. E aí a gente vai aumentando o valor do nosso negócio, tanto o meu quanto o deles. Ótimo. O sentimento que eu tenho, Marquinhos, é porque a gente precisaria de alguns episódios para a gente conversar mais, porque eu sei que você tem muitas empresas em áreas específicas que se falam entre si. E eu quero ter a oportunidade, eu já até conversei aqui com a equipe antes da gente começar a gravar, eu quero ter a oportunidade de levar a minha equipe lá no M-Work para a gente fazer uma matéria lá, gravar lá, mostrar você apresentando aquele espaço, enfim, e para que a gente possa discorrer a respeito dos assuntos sobre os quais as tuas empresas têm autoridade, para que a gente possa abrir esse leque de oportunidade para quem procura. Eu vou gostar muito. Então tá feito. E vou recebê-los com muito prazer. Nós iremos. Então eu fico impressionado de ver que uma empresa de 77 anos consegue aliar. Eu gosto de fazer uma comparação, sabe que? O time do Fluminense que ganhou a Libertadores em 2023. Não é? Aquele técnico que agora me falha o nome, na memória o nome dele, ele teve a maestria de pegar jogadores profissionais mais experientes com sangue mais novo. Então ele conseguiu montar uma liga da experiência com o empenho do mais jovem e aí conseguiu fazer uma coisa imbatível. E aí eu vejo que você fez isso, né? Você tem a experiência de 77 anos, mas acompanhando a tecnologia de ponta. O sujeito pode ter o seu próprio aplicativo da sua própria empresa. Quer dizer, isso eu atribuo a isso a seguinte nomenclatura: solidez. Empreendedorismo. Você tem que estar sempre se atualizando se você quer empreender bem, né? Essa é a verdade. Interessante. Muito prazer em receber você aqui, Marquinhos. Quero dizer para você que eu já estou com uma vontade louca de abrir um escritório de contabilidade. Só pode dizer, Marquinhos, assume aí que eu quero me aposentar. Eu vou cuidar da tua empresa, é melhor. Tá bom. Deixa que a contabilidade cuido eu. Então, a gente tem aqui, bota aqui para mim, e na tela também, por favor, André, o QR Code para que a gente possa dar acesso à Eridan Contabilidade para as pessoas que estão assistindo a gente. Prazer muito grande receber você aqui, Marquinhos. Espero que com certeza nós vamos nos ver e tratar de muitos assuntos empreendedorismo mais à frente. Muito obrigado.